Uma rosa não é sempre uma rosa, rosa, rosa. A minha rosa guarda alguns tons lilazes e outras cores beirando quase, quase, quase ser somente uma rosa, rosa, rosa. Minha rosa talvez seja a utopia de ser a prosa da pura poesia. Rosa, emblema dos meus poemas. Rosa, dentre os matos. Rosa, mito de toda flor. Rosa, mito de toda flor. Seja bem-vindo a mais um Camarim. Abri com esse poema do nosso entrevistado de hoje, mas você só saberá quem é dentro de instantes. Depois do intervalo, nós iremos conversar com o autor desse poema que eu abri agora aqui. Inclusive musiquei o restante desse poema, que você também saberá dentro de instantes. Bem, ele é professor, poeta e escritor. Ele é carioca e passou toda a infância e juventude no bairro de Ipanema. Ele é formado pela Faculdade de Direito Cândido Mendes e fez pós-graduações na França, Holanda e Portugal. Lecionou Direito Internacional, Direito Público, Política Internacional e Cultura Brasileira em faculdades do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi assessor-chefe da Fundação Nacional de Arte, a famosa Funarte, durante 16 anos. Publicou diversos livros de poesia, romance, ficção e direito. É membro da Academia Brasileira de Poesia, Casa Raul de Leone e da Academia Petropolitana de Letras. Dentre as suas várias premiações, destacamos primeiro lugar no concurso de contos da Associação Nacional de Escritores de Brasília, primeiro lugar para poesia em português no prêmio da Academia Internazionale Il Convivio da Itália, primeiro lugar no concurso Internacionalizando o Novo Escritor de Nova Pampulha, em Vespasiano, Minas Gerais, e Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura 2010 na categoria Literatura. Já falei para caramba, ele irá falar sobre a sua carreira dentro de instantes aqui no Camarim. E não esqueça de curtir facebook.com/Camarim Programa e você saberá de toda a nossa programação. Então não saia daí que você é convidado a entrar no Camarim. Até já! E você assiste Camarim, que hoje entrevista Gerson Vale, poeta, escritor. Olá, Marco. Tudo bem? Advogado. Advogado. Oh. Fui advogado, não sou mais advogado. Prefere poetizar? Deixei de ser, simplesmente, né? Quando eu me aposentei, eu nunca mais advoguei, já me aposentei, tem mais de 10 anos, e nunca... E, aliás, eu já não advogava há algum tempo, porque eu fui assessor jurídico durante 16 anos da Fundação Nacional de Arte. Como da você falou agora, Funarte. Mas você advogou quanto tempo? No tribunal, defendendo causas, Olha, aquela muito coisa? pouco durante toda a minha vida. Quer dizer, logo quando eu me diplomei, né, na Faculdade de Direito, e fui logo para a Europa fazer pós-graduação. Fui em Portugal, Holanda, depois fiz mestrado na França e depois voltei. Quando eu voltei, fui lecionar. Daí fiquei lecionando em algumas faculdades e tal, durante algum tempo. E teve um período pequeno que eu tive um escritório na Vida Rio Branco. E que eu ia lá até para fazer poesia. Legal. Não curtia muito a advocacia. Nunca curti a advocacia, nunca curti, né? Mas é uma arte, né? A advocacia? O tribunal, né? Mas eu fiz todo quanto é estágios e tudo mais, né? E tive escritório também. E fui depois procurador. Fui procurador da Funarte durante 16 anos. Quer dizer, fui muito ao tribunal. Tive que... Você acha que você não era ator suficiente para ser um advogado? Não, até que... Ator no sentido não interpretativo. É isso, não. Eu não gostava muito da ideia da defesa de qualquer forma, tá entendendo? Eu nunca gostei muito de ser advogado, na verdade. Eu gostava do estudo do direito. Eu me formei em Direito e logo fui para a Europa fazer o quê? Pós-graduação. Em quê? Em Direito Internacional Público. Direito Internacional Público não existe advocacia, tá entendendo? Direito Internacional é um estudo de relações internacionais, política internacional, das relações entre os Estados, organismos internacionais, esse tipo de coisa.
Não existe uma advocacia propriamente, né? Está muito próximo do campo da diplomacia, desse tipo de coisa, tá Entendi. entendendo? E a sua infância na famosa Ipanema, como é que foi? Ah, Semana passada eu entrevistei um ipanemense também, o Marcelo Lago. sim, conheço ele, claro. Foi ótima, quer dizer, eu tenho recordações. Como é que era ótimas aquela para- Ipanema? Ipanema Era maravilhosa. bucólica? Eu, inclusive, descrevi Ipanema numa novela, a novela de Ipanema. O título é esse? O título, na verdade, é Os Souvenirs da Prostituta. O souvenir da prostituta. Os souvenirs, Os da souvenirs, prostituta. no plural. E subtítulo é a novela de Ipanema. Ah, tá. Que eu invento uma história que existiam 3 bruxas em Ipanema que modificaram Ipanema. Ipanema, da minha infância, era um bairro pacato, Aham. de casas não grande burguesa, não, pequeno burguesa mesmo, de casinhas, vamos dizer assim, Certo. meio suburbano. Era quase que um subúrbio de Copacabana. Olha Na só. década de 50 começaram a se fazer construções e tal. Vieram algumas empresas que começaram a construir lá e foram demolindo as casas. Sérgio e Dourados. tal. Ainda não era o Sérgio Dourado. Primeiro Ah. foram outros. Depois entrou o Sérgio Dourado também. Mas enfim, foi modificando inteiramente o bairro. Daí o bairro foi se tornando tão famoso. Daí apareceu a Bossa Nova no final da década de 50. A Bossa Nova, o espírito da Bossa Nova era o espírito que existia em Ipanema na década de 50. Aham. Daqueles bares do Zé Pilim, do Veloso, que depois dizem que o Vinícius escreveu com o Tom lá, Garota de Ipanema, por isso o Veloso se chama Virou Garoto de Ipanema Garota hoje de em dia, Ipanema. do Jangadeiro, enfim, do Bar Lagoa, enfim, de vários outros bares e restaurantes, mas tinha muito restaurante alemão em Ipanema, coisa gozada. E que à noite ficava entupido. Vi o Vinícius várias vezes, Aham. bebendo nesse lugar, Dorival Caymmi, todo esse tipo de coisa. Havia uma boemia, e havia um espírito meio relaxado. Depois, quando o Pasquim apareceu, já bem depois, ele dizia a famosa frase, né? Intelectual não vai à praia, intelectual bebe. Porque havia todo um hábito de beber realmente. E nesse hábito eu me criei também. Aham. Eu estudei num colégio em Copacabana, que era o Meli Souza, que não existe mais, era um colégio que era muito bom na época, inclusive, mas que tinha uma turma muito boa de pessoas voltadas, de alunos, enfim, colegas meus. Tinha uma turma que isso que eu acho que não existe mais. Nós éramos voltados muito para literatura, para teatro. Uhum. Eu cheguei no ginásio a escrever bem umas 40 peças. Pode imaginar uma coisa dessa? Sério? Entre o Caramba, ginásio científico, que legal. que a gente lia entre nós, representávamos e tal. O Gianni Rato chegou a dar curso para alguns de nós, Legal. e na época, né? E estava muito interessado. Líamos tudo. E discutíamos essas coisas, via muito cinema. Eu ia a vários cineclubes, eu tive um cineclube, Uhum. inclusive. Quer dizer, era uma efervescência Cultural cultural muito grande. muito grande, sempre ligada com a bebida também, com as noites nesses Você bares. acompanhava esse processo? Acompanhava. Porque era lá nos bares que a gente conversava sobre literatura, Sim, sobre sim. música, sobre cinema, sobre filosofia, inclusive. Gostava muito de filosofia também. Quer dizer, era na mesa de bar que esses papos... isso acabou, eu acho. Né? Hoje em dia o Tá pessoal muito vai para bar é. para se embriagar. Sim. É claro que muitas vezes a gente se embriagava, porque a bebida embriaga, não tem dúvida, né? Eu não posso Mas não dizer era a que- finalidade. A finalidade era o curtir o momento Sim, da aquele discussão e tal. encontro entre e as que a bebida pessoas. ajudava, inclusive, nesse tipo de A coisa. bebida era uma ponte para esse tipo de... Exatamente. E a sua poesia começou com que época? Com idade? Você começou Curiosamente, meu a se primeiro considerar poema- poeta? Aí é difícil, aí talvez eu tinha uma vontade de continuar sendo, mas não tinha bem na adolescência, né? O meu primeiro poema que me marcou, o primeiro poema que me marcou mesmo assim, foi curiosamente o Crepúsculo no Arpoador, que eu gostava muito de editar, de garoto, isso já com 8, 9, 10 anos. Uhum. Eu estava de tarde lá para as pernas do Arpoador para ver o Crepúsculo, que mais tarde, muito depois disso, se tornou muito famoso, o pessoal aplaudia esse tipo de coisa. Mas naquela época não era assim, não. Tinham poucas pessoas que curtiam mais ou menos isso. Isso eu estou falando do princípio da década de 50. Foi muito tempo atrás, né? Enfim, e o primeiro poema que eu fiz, eu tinha 12 anos. 12 foi o anos. Crepúsculo no Arpoador. Que eu me lembro, né? Pode ter sido havido algum antes,
Acho que eu me lembro foi esse. Depois comecei a escrever mais alguns e tal. Para garotas, E o né, Gerson, você é uma sobretudo. pessoa que passeia muito bem entre o poema e a prosa, né? Tem pessoas que Lógico. não conseguem porque são distintos, né? Às Bem vezes eles distinto. têm um link, né? Que se encontra em algum tipo de... Por exemplo, eu acho que o Nelson Rodrigues escrevia uma prosa poética fantástica, né? Se a gente pode chamar uma prosa poética, é uma crônica poética. E assim, eu acho que em alguns momentos eles podem se encontrar, ter uma interseção entre o poema e a prosa, e vice-versa. Mas e como é que é isso para você, essa divisão? Que marca mais a questão da prosa poética, para mim, é o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, realmente, a frase dele, às vezes, parece poesia, parece um verso, e não uma frase de um texto prosaico, né? Inclusive, a questão a preocupação com a palavra, né, que é uma preocupação bastante poética, da invenção em cima da palavra, e das imagens, das metáforas constantes que ele cria. Às vezes ele põe aliterações e rimas até no próprio texto texto. em prosa, né? Guimarães Rosa, entre nós. Mas isso enfim, existem muitos autores que têm essa tendência, né? Agora, curiosamente, eu não gosto do que ele escreveu como poesia, o Guimarães Rosa. Que a poesia dele ele jogava em cima da prosa. O que acontece comigo é que eu me sinto bem, tanto como poeta quanto como prosador. Mas, na verdade, eu não me sinto nunca isolado como poeta ou isolado como prosador. Tem um texto do Marcelo Fernandes, professor Marcelo Fernandes, aqui de Petrópolis. Ele não é de Petrópolis, mas é professor aqui e está muito... Teve aqui no Camarim já. Já teve no Camarim? Teve, Pois então, não preciso nem apresentá-lo aqui, né? Quer dizer, que ele escreveu sobre mim. Ele fez uma preparação da tese dele de doutorado, foi sobre Gerson Vale. Oh, que legal. E que ele chamou do pós-modernismo, dando como exemplo um livro meu que é o Pela Internet, que é um livro em prosa, um livro de contos. E que ele observa isso, que eu sou um escritor não sou mais pós-moderno, sou pós-moderno, segundo a classificação dele. E que, entre outras características que eu tenho, é dessa mistura constante de prosa com poesia, com ensaio, com tudo quanto é forma de escrever e de perceber o mundo, eu coloco na narrativa. Quer dizer, eu não sou exclusivo, isso não é uma coisa inventada inclusive por mim. Você... É uma característica, inclusive, que ele chama que é uma característica pós-moderna. É uma característica... do nosso tempo, vamos dizer assim. O Álvaro de Campos tinha isso, né? De todos os heterônimos do Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos tinha um pouco essa coisa o mais prosaico. do coloquial. É o coloquial, é o mais prosaico. Por uma razão maior, aí, talvez, mas daí não é do pós-moderno, é do próprio modernismo. Que quando o Álvaro de Campos foi o poeta modernista do Fernando Pessoa. É o seu preferido? É o meu preferido. Meu preferido também. Eu fiz uma palestra sobre ele. Recentemente, sobre né? Foi sexta-feira passada. 3 dias atrás, lá na Casa Cláudio de Souza, né? O que ocorreu é que ele era o poeta modernista e renovou muito a poesia de Portugal. Que o Fernando Pessoa, junto com o Mário de Sá Carneiro, fundaram uma revista chamada Orfeu, que teve poucos números. E logo o Mário de Sá Carneiro foi para a França estudar Direito e se suicidou, infelizmente, né? Que era um grande poeta também. E era muito amigo do Pessoa. E tem as cartas dele. O Mário de Sá Carneiro costumava dizer para o Fernando Pessoa que ele não achava que o Álvaro de Campos era melhor poeta que o Fernando Pessoa, não. Não pense mal. Eu só acho que ele é mais interessante. Bom isso. E que às vezes me parece que o Fernando Pessoa é o pseudônimo do Álvaro de Campos. Interessante. Porque o Álvaro de Campos foi o renovador, como o Mário de Sá Carneiro era renovador também. O que ele faz, por exemplo, na Ode Triunfal, de colocar palavras soltas, R seguido da mesma linha, coisa assim e tal. Sons, letras como onomatopeicas, né? Como se fosse fazer um desenho com a máquina de escrever que se usava aquela. E falar sobre a existência de tudo que existia no momento e do mundo moderno, da velocidade trazida pelo avião, pelos carros, que estava acontecendo em 1915, essa ode.
Isso escrito em 1915 em Portugal foi um avanço, como não houve outro igual. Quer dizer, os outros... Passagem das Horas também, lindo. Tabacaria. Tabacaria um pouco mais para o fim. Já não é desse modernismo tão extravagante, que é quase futurista, que eles chamavam de sensacionista. Para vocês saberem por causa disso, que ela descrevia todas as sensações de todo mundo. Inclusive é curioso que o Álvaro de Campos era homossexual e nunca se soube se Fernando Pessoa foi ou não homossexual, acha-se que não. Interessante. Ele colocou o Álvaro de Campos homossexual, porque era um cara que procurava todas as sensações. De todos os lados, sentir de todos os lados, todas as coisas e tal, esse tipo de coisa. É uma visão uma genialidade absurda, né? É uma expansão do ser, né? Assim, é verdade. Que vai é verdade, é verdade. Impressionante. A tabacaria já é um pouco mais desiludido, viu? Já não é essa expansão que ele teve de início, do ódio triunfal, das outras ódios e tal, opiário, essas coisas, que chamariz, né? de gritos, de exaltações, de coisas assim. Ele depois vai se tornando mais curvado, vamos dizer. E a tabacaria é um cara já desiludido. Né? Né? Um cara bem, verdade. Que é considerado por muita gente, inclusive tem um intelectual francês famoso, Rémy Urcade, que diz que é o mais belo poema do mundo. Tabacaria? Tabacaria. Que lindo isso. Eu devo concordar. Gerson, e eu queria que você fizesse um outro paralelo também de duas instâncias que às vezes também se cruzam, que é a letra de música e a poesia. O que você vê de diferencial ou de peculiaridades assim entre elas? O que ocorre comigo é o seguinte: antes dessa época que eu falei a você que apareceu a poesia para mim, a música já tinha aparecido, né? Quer dizer, eu fui amigo de infância do Nelson Freire. Grande pianista, Nelson que morava talvez dos maiores do século XX, eu acho. Não só eu, como muita gente. Considero. Inclusive ele está dentre os 100 maiores pianistas do século XX, escolhido lá em Nova York, numa coleção de CDs, está o Nelson. Quer dizer, pelo menos entre os 100 ele está, mas muita gente considera. A sonoridade dele eu acho que é a mais sofisticada que existe. E cada vez mais, é uma coisa incrível. Morava vizinho seu? Eram 2 quarteirões, então nós nos tornamos muito amigos. Na verdade, às vezes ele me apresenta, ele foi meu ópus 1, porque naquela época ele era um garoto muito preso em casa, não deixava, porque ele foi um garoto prodígio, né? Aos 5 anos de idade ele deu recital tocando Chopin, essa coisa e tal, lá no interior de Minas. A família toda teve que vir para o Rio para ele poder estudar, para poder desenvolver, e finalmente ele foi para Viena, essa coisa e tal. Mas enfim, nessa época ele estava lá e muito preso em casa, essa coisa. Quando os pais dele me conheceram, o garoto também de Ipanema e tal, confiaram em que ele pudesse ir à praia comigo. Quer dizer, eu fui o primeiro amigo dele realmente, com quem ele saía. Na época, inclusive, tinha uma discoteca pública no centro lá no Castelo, no centro do Rio, em que tinham cabines, e que você escolhia o que queria ouvir, chegava e ouvia dentro da cabine os discos que colocavam. Isso acabou e era uma coisa muito interessante. E eu ia com o Nelson de ônibus até o centro, que era, na época, criança, não ia ao centro da cidade de Ipanema até o centro, mas os pais dele confiavam em mim. Com ele. Esse tipo de coisa. Então fomos muito amigos. Inclusive ele começou a me ensinar um pouco de piano. Veja você. Foi aluno do Nelson Freire. E começou querer que eu tocasse logo coisas difíceis, coisas assim, achando que todo mundo tivesse a mesma facilidade que ele. Né? E eu comecei a estudar piano. Ele, quando foi para Viena, quando foi para a Europa, me deixou com a professora dele para continuar os estudos e tal. Mas eu vou confessar, e eu era apaixonado por música. Na nossa brincadeira entre eu e o Nelson, era ele sentar no piano e começar a tocar alguma coisa. Isso parece alguma coisa, outra, eu dizia. Daí ele passava para outra. E ficavam brincando de semelhanças musicais entre peças de Mozart. Chegaram a ter parceria? Schumann. Não. Com letra e música, não? Né? Não, eu lembrava, ele estava tocando Beethoven, isso está lembrando Schumann. Pensei que, não, mas eu sei, mas além disso, rolou alguma parceria? Não, eu fazia música. Eu estudava piano, não era para ser pianista, nunca quis. Eu queria ser compositor, esse foi meu primeiro desejo na vida, ser compositor. E vivia assobiando coisas, e a vida toda eu inventei melodia, isso nunca parei de fazer.
ficar inventando melodia. Às vezes sento no piano, começo, invento uma melodia nova e tal, Aham. e deixo para lá, evidentemente. Foi essa minha musicalidade, esse interior com a música e tal, e a vivência musical, que depois, nessa época que eu falei para você do Meli Souza e tal, tinha alguns colegas que tinham discotecas imensas, a gente se reunia. Wagner, por exemplo, naquela época, eu tinha 17, 18 anos, nós conhecíamos Wagner inteiro, assim, Uhum. quando no Brasil não se conhecia, eram discos Yeah. importados que com dificuldade se conhecia aqui. Mas para conhecer, a gente não era ouvir só, né? Eu pegava o libreto na língua que a gente conhecia para poder ouvir. Retomando então o gancho da pergunta, a questão da letra e da poesia. Eu vou chegar lá. Desculpa, Isso é só uma pra- aposta. Exatamente, por causa dessa musicalidade, né, é que eu fui levado para a poesia. O que eu queria, na verdade, era, eu falei, Wagner, era fazer como ele, a escrever, que comecei a escrever poesia e a fazer. Eu cheguei a escrever pecinhas para piano, cheguei a fazer um trio curioso que era para trompete, piano e quatro atabaques. Mas eu começava a escrever, mas dava tanto trabalho, porque eu não cheguei a aprofundar o conhecimento de harmonia, desse tipo de coisa. Eu tinha que ficar marcando o compasso, indo no piano experimentar as notas, esse tipo de coisa. Ele não era um compositor. Poderia ter sido, né? Mas daí eu cortei esse estudo de música. Mas eu comecei, inclusive, fazendo um libreto para uma ópera sobre um texto passado no Nordeste, de uma peça que estava muito, chamava-se a Grande Estiagem. Godinho Fonseca era o autor. Eu cortei a peça toda para fazer libreto. O libreto é uma forma simplificada da peça para poder encaixar a música, tá entendendo? Uhum. Isso e escrevi, inclusive, o prelúdio dessa peça, que era um baião. Né? E isso era meu desejo, era ser compositor. Bom, não fui. Deixei de estudar música, deixei tudo para lá, fiquei muitos anos sem pensar em estudar coisa nenhuma de música. Agora, ouvindo música sempre, nunca deixei de ouvir. E fazendo poesia, e fazendo teatro, escrevendo para teatro. Mas cada vez mais o meu teatro tinha marcação que eu fazia, que era para entrar música no meio. Não minha, obrigatoriamente. Às vezes eram peças que eu me lembro de uma peça que eu fazia um balé de um concerto para violino de Prokofiev. Era passado um convento, as freiras tinham que dançar o segundo movimento desse concerto de Prokofiev. Coisas desse gênero. Eu colocava como marcação da peça. E às vezes inventava melodias também para serem cantadas. Quer dizer, é uma coisa que sempre teve junto com a outra. Até que quando eu estava na Funarte, não, antes disso eu estudei com o Jorge Antunes, que é o compositor brasileiro, isso na década de 60, quando eu estava fazendo faculdade de Direito, e que ele tinha feito na ESUNE um laboratório de música eletroacústica. E eu vi no jornal que ele daria aula sobre música eletrônica e música concreta, que chamavam na época. Não é o que chamam hoje de música eletrônica, não. Hoje em dia chama música eletroacústica, é música erudita feita com sons eletrônicos. Era isso que ele foi o primeiro do Brasil a fazer. Como se fazia Stockhausen, na colônia da Alemanha. Bom, enfim, eu fiz fiquei 2 anos com ele, nos tornamos muito amigos, nos tornamos compadres, eu sou padrinho de um dos filhos dele, e acabamos fazendo uma ópera, que é a Olga, que foi levar ao Teatro Municipal de São Paulo, depois foi ao Teatro Municipal de Brasília. Mas, enfim, com ele, desde 1970, que eu escrevia libretos para ele musicar. E somente a Olga é que foi levada, os outros todos, apesar de ter muitos prêmios pelo mundo todo, mas levar a ópera é uma coisa muito difícil, de qualquer parte que seja. E sobretudo, como era o meu teatro. Meu teatro era de vanguarda. Não era um teatro certinho, não era um teatro que eu digo de ter mesa, cadeira, e uma casa, e que se passa uma historinha e tal, de vaudeville, assim. Não, o teatro era meio ionesco, meio Beckett, meio um negócio assim, meio... que na época era contemporâneo, hoje em dia não é mais isso também. Mas, enfim, isso aí dava margem à música eletrônica dele entrar e fazíamos as coisas. Né? Mas era muito difícil ser levado a um tipo de coisa assim. Acabamos conseguindo com o Olga que nós fizemos meio termo, não é um negócio tão avançado esteticamente, mas esse tipo de coisa. Mas com isso, eu passei a fazer também textos para serem musicados. E quando eu estava na Funarte,
tinha o Instituto Nacional de Música, e aliás, eu entrei na Funarte, coisa curiosa também, pelo Instituto Nacional de Música. Era o Marlos Nobre, que era o diretor, que tinha sido um dos caras que tentou fazer música comigo, e que era meu amigo na época, na década de 70 isso, bem distante, e que me levou para lá para dirigir o projeto Espiral, que ele tinha inventado, que era um projeto de estudo de música de cordas, de instrumento de corda no Brasil todo. Daí ele foi mandado embora, com um novo governo, que mudou o governo, ele caiu, e eu fui convidado a ser chefe de gabinete do presidente da Funarte, depois me tornei assessor jurídico. Bom, então eu continuei na Funarte, mas as pessoas que estavam no Instituto Nacional de Música, como Hernani Aguiar, Ricardo Takuchian, uma série de outros compositores, ao ler a minha poesia, que eu comecei a publicar em 81, lá na Funarte, inclusive, todo mundo começou a me ver como poeta também, daí começaram a musicar meus poemas. E o Hernani começou a pedir para mim, para escrever poemas para ele musicar, esse tipo de coisa. E daí tive vários poemas musicados por vários compositores. Uhum. Respondi? Pois é, Desculpa, respondeu. Fez um aposto gigantesco, né? Você foi à Lua e voltou para... Nós temos que fazer um intervalo e Camarim volta dentro de instantes conversando com o Gerson Vale. Até já. E você está no Camarim, hoje ao vivo pela Rede Petrópolis Televisão, Canal 10, também via internet, tvredepetrópolis.com.br. Você assiste em tempo real o programa pela internet. Hoje conversando aqui no Camarim com Gerson Vale, que é dramaturgo, poeta, escritor, letrista. Estávamos falando sobre a sua participação como letrista, né, Gerson? Eu estava falando que eu acabei sendo musicado por vários compositores. Dentre esses, teve um compositor chamado Marco Aurê, que fez uma música maravilhosa com um poema meu que fala das rosas. Você poderia nos mostrar aqui no programa. Vou mostrar, um prazer, um prazer. Mesmo quando em meu canto quero pôr a flor de nomes caros, eu não sei seus nomes raros e chamo-lhe rosa, que é a flor mais falada, como a mulher perdida entre os bosques da vida, ou mesmo a donzela que há em cada canto de nossa alma amada. Rosa, 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 mesmo não sendo rosa, 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 passa no verso a palavra formosa da flor emanada no medo e no mastro astro citada como fada encantada, amor encontrado no túmulo, verão invadindo tudo, esperança de um mundo noutro mundo, amor encontrado no túmulo, verão invadindo tudo, esperança de um mundo noutro mundo. Mesmo quando em meu canto quero pôr a flor de jardins caros, eu não sei seus nomes raros e chamo-lhe rosa, 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 chamo-lhe rosa, 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 mesmo não sendo rosa, 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 passa no verso
a palavra formosa da flor emanada no medo e no mastro astro citada como fada encantada, amor encontrado no túmulo, verão invadindo tudo, esperança de um mundo noutro mundo. Mesmo quando em meu canto quero pôr a flor de jardins caros, eu não sei seus nomes raros e chamo-lhe rosa, 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 rosa. Muito bem, Gerson Vale, grande... Marco Aurélio. Grande poeta, grande parceria. Um prazer ser parceiro seu, realmente. E é um prazer imenso ser musicado e ser bem musicado dessa forma. É, pô, que legal. Não sou só eu que acho, não, gente muito melhor que eu achava. É, né? O Manuel Bandeira, no itinerário Passaga deles, que um dos maiores prazeres que ele sempre teve foi de ser musicado. Ouvir a sua poesia em música. Em música, né? Pois é, e a parceria, o Cantilena também Cantilena cruzou fronteiras, foi né? Uma coisa mais curiosa ainda, que ali eu fiz, o Rosas era um poema meu que você musicou, né? Uhum. O Cantilena foi o contrário. Você letrou? Eu letrei. A melodia do Hernani, que era, na verdade, uma peça do Hernani, que era para orquestra de cordas, e que o movimento lento chamava Cantilena, e tinha uma melodia muito bonita. Eu falei para ele, isso deve ficar bem cantado. Daí ele me deu a melodia escrita, né? Que eu fiquei no piano lá, vendo tônica na tônica. Para ficar a prosódia bem colocada. Ficou direitinho, ficou direitinho. Vamos ver então, tem aí uma versão do Cantilena. Só o espírito que eu consegui na letra ficou bem do espírito que tinha. Eu gosto muito, gosto muito. Temos aí uma interpretação do coro contemporâneo, se eu não me engano o nome é esse. Vamos ver aí, a Cantilena, Gerson Vale e Hernani Aguiar.
Camarim, hoje conversando com o Gerson Vale, ouvimos aí Cantilena, música de Hernani Aguiar e letra de Gerson Vale. Você estava falando que em Petrópolis também teve um movimento, muitos já levaram Cantilena. Na década de 90, Cantilena parece que era das peças de couro mais levadas no Brasil todo. Olha. Inclusive no exterior foi levado, esse tipo de coisa toda e tal. E tem em Petrópolis um conjunto, que não é de canto, não, um conjunto instrumental, que chama Cantilena, e que um dos integrantes me disse que deu o nome por causa dessa por peça. causa da peça que ele cantava no coral de Petrópolis. Ah, que legal. Ô, Gerson, o que você trouxe aí dos seus escritos Eu trouxe publicados? alguma coisa. Eu tenho muito livro publicado. Você falou aí do meu primeiro lugar, o primeiro prêmio em encontros. Esse livro foi primeiro lugar pela Associação Nacional dos Escritores lá de Brasília. E o prêmio foi a publicação para essa editora Tesauro. Esse é o Vozes Novas Para Velhos Ventos. para Velhos livro de contos. Ventos. Livro de contos de Gerson Eu trouxe Vale. 3 livros de poesia aqui. Aqui então são temos esse outro aqui, Aparições, Aparições, ou Capa de Miró. Capa de Miró. É. E aqui, esse aqui é o... Tá de cabeça para baixo, presta atenção. Vozes trazidas pelos ventos. É. Vozes trazidas pelos ventos. Aqui temos... Esse eu lancei o ano passado. Foi o meu último livro de poesia. Dentro da Mata Dentro Densa. da Mata Densa. É o meu 5º livro de poesia. Quinto livro de poesia do Gerson Dentro da Vale. Mata Densa. Aquela capa Vozes Novas para Velhos Ventos. Aparições. Capa do Miró, Aparições. Não, essa capa aqui desse verde é o Morro de Petrópolis, está vendo aí? Ah, é aqui essa imagem? Visto da minha casa. Ah, que legal. Mas então, várias publicações. Quer ler algum poema desse? Você querendo, eu posso ler um poema. Qual que você vai? Vou pegar aqui do Aparições um poema que ao mesmo tempo lírico, meio ambiental, que eu fui muito ligado a movimentos ambientais aqui em Petrópolis também, na década de 90, sobretudo e tal. Foi do Partido Verde, não é? Partido Verde. Chama-se Capuz. Às vezes, passeando no tempo de meus jardins anacrônicos, avisto uma gata miando no mel da voz e postura. Seu passo algodoado parece coberto por capa e capuz, protegida da violência de nossas cidades densas. Seus olhos observam perigos externos, mas, quieta e meiga, se deixa roçar entre flores fora do tempo, por onde eu também me transponho, sem que o resto do mundo apareça. Muito bem, muito bem. Você tem um Poieses aí também, né? Poieses. Vamos mostrar o Poieses. A publicação do Camilo Mota, Sim. que começou aqui em Petrópolis em 1992, se eu não me engano. Começou... E que está até hoje, normalmente essas publicações... Começou com um encarte dentro do Culturarte. De Culturarte, em 92, pelo Camilo Mota. Sim. Que continua sempre sendo do Camilo Do Mota. qual eu faço parte do Conselho Você Editorial. faz parte do Conselho Editorial. Muita eu, honra. Marcelo Fernandes. O Fernando Pi. Vamos mostrar então o Poieses. Temos aqui o jornal Poieses. E que hoje em dia não é mais... o Camilo não mora mais em Petrópolis. Ele se mudou para Saquarema. Então, mora em Saquarema, agora é de Saquarema. Mas é distribuído aqui em Petrópolis também. Sim, sim. E eu tenho sempre um artigo meu aí. Né, tem sempre um artigo todo seu. mês. Desde 98, Você... todo mês tem um artigo meu. Que legal. E às vezes uma poesia também. Você é muito fértil na escrita, né, Gerson? Você produz bastante. Muito. Tem muita coisa para publicar. Eu já publiquei 16 livros, mas estava contando outro dia, tem 17 no computador. Tem 17 por publicar? Por publicar. Esse artigo de Poieses, de outros lugares e tal, juntando, tem artigos sobre literatura, por exemplo, que dá um livro de ensaios literários. Né? Tem artigos sobre música, por exemplo, tem um livro sobre... O livro de música está prontinho
com o prefácio do Ricardo Takuchian, inclusive. Mas Que legal. publicar no Brasil é uma coisa difícil. Tenho 3 romances que não publiquei ainda, sendo que um eu estou escrevendo há 5 anos, que eu acho que é a minha obra, a obra que eu quero deixar do mundo. Aham. Enfim, mas editar Pode é falar sobre o título? complicado. Falo, claro. Essa obra. Voltas de um Mote Eterno. Voltas de um Mote Eterno. Perdão, do Mote Eterno. Voltas Do Mote Eterno. É o seguinte, que em Camões, ele fazia às vezes alguns tipos de poesia, que era o mote com as voltas. Voltas são variações. Aham. O mote é o tema, vamos dizer assim. Tema com variações. Mas em poesia chamava o mote, quer dizer, uma quadrinha normalmente, em que dessa quadrinha ele tirava várias outras quadrinhas que repetiam a ideia daquela primeira quadrinha. Aham. Então é mote com voltas. Então eu chamei Voltas do Mote Eterno. Ah, O interessante. mote eterno é o amor. Hã? O mote eterno é o amor. Ah, que legal. Queremos ver. Para quando você pretende concluir? Não sei, que eu não tenho editor. Eu já prometi. Mas ele já está outra- concluído, não? Tá. Agora, se ficar sem eu publicar, todo dia eu chego lá e acrescento mais alguma coisa. É. Você está sempre mudando, né? Eu também, quando eu escrevo, eu estou sempre Mas eu gostaria de ser publicado, porque já está prontinho. Tá alterando. E o seu conhecimento musical também é muito vasto, né? Você ouve música constantemente também, né? Constantemente. Conheço muita coisa de cor. É. Como é que é De isso? tanto ouvir música, eu acabei sabendo onde entra tal instrumento, onde entra outro. Aham. E as melodias todas que são, os contracantos, contrapontos, todo esse tipo de E coisa. quais são os seus preferidos? Por compositor, eu tenho 4 compositores, estou acima dos outros. Isso é uma coisa. Quais são? Meu. Bach, Mozart, Beethoven e Wagner. Bach, Mozart, todos germânicos? Mozart é austríaco, né? Mas ali. Germânico, né? Não alemão que eu falei. Não, esses são a primeira linha, né? Mas não é por. Mas não é que eu seja de gosto germânico. Esses caras foram caras excepcionalíssimos. Geniais, né? geniais. Mais do que. Nós fizemos o. Quer dizer, eu É, convidei você para escrever o Frequência Germânica, inclusive, é né? verdade. Eu quero até ressuscitar esse projeto, né? Mas isso que eu falei, primeira linha, esses 4, é a primeira linha. Mas isso não quer dizer que eu seja. Aham. Eu tenho um gosto mais eclético, inclusive. Tem alguma peça ou algumas peças que você citaria que são fantásticas e que você acha assim? Desses 4? É. A Missa em Si menor de Bach, por exemplo, os últimos quartetos de Beethoven, as últimas sonatas de Beethoven, a Nona Sinfonia, a Missa Solene de Beethoven, né? Paixão segundo São Mateus de Bach, os Conselhos de Brandeburgo de Bach, Dom Giovanni, Così fan tutte, Tá esperando a Flauta Mágica, Ode de Figa de fantástico. Mozart, enfim, os concertos para piano, o 20, 21, 22, 23, 24, 27, pelo menos esse. Estão na primeira linha de tudo que você fez e tal. E Wagner, o grande Wagner, que é o Maduro, né? A partir de 1850, que é a tetralogia, Tristão e Isolda, Mestres Cantores e Paixão. E por que você não fez música com tanta musicalidade, com tanto gosto por ela? É isso que eu tentei falar, não quero repetir muito, senão eu parei de estudar quando estava na dúvida. Por quê? Primeiro que, posso dizer, enchi o saco. É. O estudo. Sei. O piano, professora de piano, que era professora do Nelson, e achavam todos que eu tinha muito jeito e tal. Repetia até gestos do Nelson, imitando, né? Mas, enfim, de tanto ouvir. Enfim, eu ficava chateado de olhar pela janela, ver lá fora o dia de Ipanema e ter de ficar fazendo exercícios no piano. Parei. E sem isso não é possível. Quando eu vi que não era possível sem isso, falei, então não vai. Entendi. Poesia eu não preciso disso, que eu já tenho, já sei escrever. Sim. Só desenvolver e tal, né? Mas a música eu tenho, para poder Precisa escrever, de técnica, eu né? teria Precisa. que ir e que ficar me dedicando, ter uma técnica e tal. Verdade. Daí eu falei, não dá, e fui fazer outras coisas. E você tem algum espetáculo teatral, algum texto dramatúrgico por lançar, ou parou de escrever dessa linha? Não, Você tem parei. quantos espetáculos você escreveu? 2? Texto Escrevi teatral? Mais de 40 peças de teatro. Lá no início você falou isso. Mais de 40 peças de teatro. Mas só levei. Mas você tem as 40 escritas? Não, né? Não. Escreveu e elas se perderam. Perderam. Mas
a única coisa realmente que fez sucesso e que foi a ópera Olga, né? Aham. Que eu escrevi no intuito de ser peça de teatro. Quer dizer, E ela foi recentemente lançada, né? ela foi, fez parte da temporada lírica de 2006 no Teatro Municipal de São Paulo e de 2013 no Teatro Nacional de Brasília. Que legal, parabéns, Gerson. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez sua presença ao camarim. Chegamos ao Ora, fim. prazer foi todo Você meu. sempre tem uma história boa para contar. Muito obrigado. Obrigado você, Olga. Então tá, Camarim fica por aqui. Tem reprise terça-feira, 2h, e tem reprise também domingo, às 19h30, o programa que entrevistou o Gerson Vale. Um grande abraço e até lá.